Deus está querendo saber nesta noite aonde está o teu coração. Alabaruque, alabastáfia. Ele está querendo saber porque Ele está falando: eu estou procurando na terra aqueles adoradores que me adoram em espírito e verdade. A primeira revelação que Deus me dá aqui é: se Ele está procurando é porque está em falta. Ai, 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 Jesus, Santo, Santo, Tu és tremendo, Pai. Começa a operar nesta noite. Então esse profeta, ele surge como do nada. E ele, de repente, ele libera a primeira profecia. Ele já chega profetizando, ele já chega causando escândalo, ele já chega com uma palavra que veio turbar o pensamento daquele povo. Ele chega diante do rei Acabe e libera uma palavra: ó rei Acabe, segundo a minha palavra, segundo a palavra do profeta, não mais vai chover na terra de Israel, nem orvalho algum você vai sentir ou vai ver. O profeta, então, através da sua palavra, por que através da palavra dele? Eu consigo entender através dessa revelação que um profeta, a sua vida, a minha vida, porque todos nós somos profetas. Profeta é aquele que profere palavras, é aquele que profere palavras de bênção, é aquele que profere as palavras do Senhor Jesus. Quem fala do Senhor Jesus, ele está profetizando, ele está anunciando a vinda do Cordeiro. E o que acontece quando esse profeta libera então esta palavra na vida de Acabe? Ele libera que não choveria mais, que ficaria um tempo sem chover, porque o rei Acabe, ele tinha se aliançado, ele tinha casado, ele tinha juntado com a conhecida, e que a igreja teme muito, o espírito da Jezabel. Jezabel era de uma outra tribo, não era da tribo de Israel. E antigamente existia uma lei, existia um conselho, existia uma tradição que o povo de Israel só devia casar com quem fosse da mesma tribo de Israel, para não misturar a linhagem, porque as outras tribos tinham outros deuses e não queriam se contaminar, não queriam trazer para dentro do arraial os outros costumes, as outras tradições. E tem que ser assim na minha e na sua vida. Não podemos fazer aliança com o ímpio, não podemos fazer aliança com as trevas, porque não vai prosperar. E o que acontece então quando o profeta libera esta palavra sobre o rei Acabe e sobre Jezabel? Porque Jezabel estava levando o povo de Israel a adorar outros deuses. Ele estava adorando a Baal. Baal, os teus cultos eram banhados, eram regados de orgias sexuais. Me desculpe a palavra, mas a verdade é essa. Os cultos a Baal tinham sacrifícios de criança. Os pais ofereciam as crianças a Baal, porque eles acreditavam que eles, entregando o seu melhor, entregando a sua semente, Baal faria multiplicar, faria acontecer ali, quando se plantasse o trigo, se plantasse ali qualquer coisa que seja o nutriente deles. Baal era o Deus deles da fertilidade, era o Deus da vida. Então Jezabel começa a trazer este costume de cultuar Baal, sem falar nos problemas de violência, nos problemas carnais que estavam acontecendo entre o povo de Israel. Então o profeta libera esta palavra de maldição. E o que acontece aqui é que Deus, já conhecendo o coração de Acabe, Deus já conhecendo o coração de Jezabel, Ele começa então a tratar com o profeta. Às vezes o profeta tem que ter coragem. Às vezes o profeta, para ele ser profeta, ele tem que entregar, às vezes, que alguém vai morrer dentro da casa. O profeta chegou e falou assim: arrume a tua casa, arrume a tua casa e põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. O profeta tem que ter coragem de chegar diante de um rei e liberar uma palavra dura, e liberar uma palavra de exortação. Muitos querem ser usados na mão de Deus, muitos querem pegar o microfone e pregar e profetizar, e até julgam um profeta, julgam um ministro do evangelho. Mas falar é fácil, é como o profeta lhe disse: eu quero ver, vim aqui pegar o microfone e falar. Não é para minha honra, não é para minha glória, é para que você respeite ao Senhor Jesus, é para que você respeite o povo de Deus, respeite a igreja, para que você não traga para a sua vida a maldição de Deus. E o que acontece quando o profeta libera esta palavra é que Deus diz a ele: Elias, vai para o lado do Oriente. É aqui que eu quero começar a pregar. Para quem não conhece o significado da palavra Oriente, a etimologia bíblica da palavra Oriente traz a revelação que esta palavra significa voltar para a glória. Quando Deus então dá esta ordem ao profeta Elias: Elias, vai para o Oriente, Deus estava dizendo para Elias: volte para a glória. O primeiro passo, eu quero falar aqui de 4 passos.
Como eu falei ontem, eu posso aqui profetizar, eu posso aqui ministrar a cura, eu posso aqui ministrar a libertação. Mas se você não entender os princípios, se você não entender os caminhos do Senhor, amanhã eu vou embora e a sua vida vai continuar a mesma. Então o que acontece quando o profeta é chamado e é convidado pelo Senhor a fugir? Porque o Senhor sabia que o profeta estava correndo risco de morte. É ir para o Oriente, ou seja, voltar para a glória. O primeiro passo na vida de um cristão, o primeiro passo na vida de quem quer ter algo com o Senhor, o primeiro passo de quem quer chegar, de conquistar, de crescer, é voltar para os caminhos do Senhor. Se você que está aqui hoje, está desviado, está afastado, está há alguns anos sem orar, está há alguns anos sem jejuar, sem ler a palavra, às vezes a sua rotina de vir na Bíblia já virou religião, você já não tem mais intimidade com Deus, você às vezes já não está mais orando, você já não está mais jejuando, às vezes você fala assim, mas eu vou na igreja, mas e a sua vida individual com Deus? Porque na igreja são 2 horas só de culto, durante o domingo ou durante a quinta-feira, e o resto da semana? Então o primeiro passo que Deus ordena a este profeta, que eu quero trazer ao seu coração, é voltar para os caminhos do Senhor, é voltar para a glória. Então Deus continua tratando com o profeta, Deus continua ensinando o profeta. Ele fala que era para voltar para o lado do Oriente, porém era para ele ir para Querite, ou seja, a torrente, o ribeiro de Querite. Deus, na minha vida, na sua vida, eu estou profetizando, abre a tua mão aí. Ainda que você cometeu um erro, ainda que você, por um momento de descontrole, um momento que você se perdeu na sua vida, cometeu um erro, cometeu algo que veio a prejudicar a sua própria carreira, a sua própria história, Deus vai te dar nesta noite, Deus vai te dar nesta noite, eu estou profetizando um caminho a seguir. Deus vai te dar um destino, Deus vai te dar um foco, Deus vai te dar um sonho para que você saiba aonde chegar. Amém, igreja? Então o que acontece? Esse profeta é chamado aí para Querite, para a torrente de Querite. E para quem não conhece a revelação da palavra Querite, é corte. A palavra Querite significa corte, e o corte antigamente significava aliança, a circuncisão. Os judeus que queriam ter uma aliança com Deus, os judeus, para ser considerados judeus, para ser considerado povo escolhido, raça eleita, ele tinha que ter um corte, ele tinha que ter uma aliança, um pacto com Deus. Então o que Deus está ensinando para mim e para você, eu fiz um pacto com Deus, eu fiz uma aliança com Deus, eu prometi algo a Ele e Ele me fez promessas. Deus é um Deus de promessas, mas Ele não é político, Ele não é Silvio Santos. Deus, Ele é um Deus de promessa, mas Ele é um Deus também que cumpre a promessa. Quando Ele te promete algo, se você perseverar, se você não desanimar, se você não abaixar a guarda, se você conseguir passar pelas tentações, se você conseguir passar pelas tribulações que surgem no caminho do homem de Deus, você vai alcançar a sua promessa. Amém. Quando o anjo liberou a promessa, a profecia, a mulher de Abraão, Sara, tu terás um filho. Sara riu do anjo, porque ela já tinha a idade avançada. Mas o mesmo Deus que criou eu, que criou você, o mesmo Deus que criou a física, que criou a química, que criou a ciência, o mesmo Deus que criou os átomos, o mesmo Deus que criou a matéria, é o Deus que criou a vida. É só Ele que pode dar vida. Sara não sabia de quem ela estava rindo. Sara não conhecia ainda o poder e a autoridade que existia em Cristo Jesus. Quando Deus te promete algo, meu filho, quando Deus te promete algo, irmão, não desista. Ainda que tudo esteja dando errado, ainda que você esteja num lugar sem forma, um lugar vazio, como eu disse ontem, ainda que a sua terra esteja sem forma e vazia, há um espírito de promessa que está pairando sobre a sua vida. E sabe o que esse espírito faz? Ele choca a sua vida, ele choca o milagre, como uma galinha está chocando o ovo. O Espírito do Senhor está chocando o teu milagre, ele está chocando a tua vitória. Quem crê, bata a palma bem forte da glória de Deus.